Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 28, para vocês aí do 8º ano. Então, pessoal, na aula de hoje, retomando o tema NBA, nós vamos conhecer mais sobre essa liga norte-americana de basquetebol. Nós vamos conhecer mais sobre as suas regras, como se formam as equipes e os seus principais jogadores. Preparem-se para essa nova viagem pelo mundo do basquete, porque nós vamos conhecer também brasileiros que deixaram a sua marca lá no hemisfério norte, Nós vamos iniciar a nossa aula conhecendo a forma como alguns atletas são convocados. Como funciona o draft da NBA? Bem, gente, o draft da NBA é um evento anual no qual os 30 times podem recrutar jogadores que são elegíveis para ingressar na liga, sejam eles universitários, sejam eles estrangeiros. Nesse processo são selecionados 60 atletas divididos em 2 rodadas. Para promover o equilíbrio entre as equipes, as primeiras escolhas do draft ficam com as equipes de pior campanha na temporada anterior. A definição da ordem de escolha é feita por meio de um sorteio, conhecido como Draft Lottery, ou, em português, traduzindo, Loteria do Draft. Como é definida a ordem de escolha do draft da NBA? No sorteio da Draft Lottery participam os 14 times que não se classificam para os playoffs. Os demais 16 ficam com as escolhas seguintes do draft, seguindo uma ordem de acordo com as campanhas da temporada regular. Os playoffs são desconsiderados. O sorteio ele define a ordem das 4 primeiras escolhas. Entre a 5ª e até a 14ª escolha, a ordem também segue a classificação na temporada regular. Pessoal, e aqui algum dos apresentadores, provavelmente em algum momento dessa eleição, tá? Essas eleições, eu imagino que elas sejam, deve aparecer na televisão, tá? Pelo menos nos canais norte-americanos, Já que esse mercado é tão milionário. E olha, pessoal, com certeza eles são assessorados pelos melhores estilistas aí da região, do país, Então é um pessoal muito bem requintado, muito bem vestido, com terno, cada terno mais exótico, diferente do que o outro, Vamos lá, continuando a nossa aula, O que é a MVP da NBA? MVP é sigla para Most Valuable Player, ou jogador mais valioso. O vencedor dessa premiação, que começou na temporada de 1955 e 1956, recebe o troféu Maurice Podoloff, em homenagem ao primeiro comissário da liga. A votação é feita logo após a temporada regular e assim não leva em consideração os jogos realizados nos playoffs. Mas há também a escolha dos MVPs, dos melhores jogadores das finais, que leva em conta as partidas da série entre os campeões das conferências Oeste e Leste. Olha aqui o Michael Jordan. Esse é um jogador mais antigo. E essa foto já deve ser um pouquinho antiga, porque o Michael Jordan também já está um pouquinho mais velho, Desde 1980, a escolha do MVP, ou do MPV, do Most Valuable Player da NBA, ela é feita por um grupo de jornalistas americanos e canadenses credenciados. Anteriormente, os próprios jogadores da NBA definiram o vencedor da premiação. Em toda a história, Stephen Curry foi o único MVP da NBA escolhido de forma unânime. Provavelmente ninguém tinha dúvidas, Ele deve ter feito uma bela de uma temporada. Bem, já o nigeriano Hakeem Olajuwon, o canadense Steve Nash e o alemão Dirk Nowitzki
Tim Dugan, nascido nas Ilhas Virgens Britânicas, e o grego Giannis Antetokounmpo. É um nome bem difícil, gente, pronunciar grego, tá bom? Vocês vão me perdoar dessa vez para a gente seguir em frente. Então, o Giannis, né, um atleta grego, são os únicos estrangeiros já escolhidos como jogadores mais valiosos da liga. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar, né, é esse jogador aqui que foi mais vezes o MVP da NBA, com 6 eleições. Michael Jordan, que nós já vimos aqui em algumas fotos, e Bill Russell foram os mais valiosos em 5 temporadas. Já Wilt Chamberlain e LeBron James foram MVPs 4 vezes, uma a mais que Magic Johnson, Larry Bird e Moses Malone. MVP das finais da NBA. Desde 1969, a NBA premia também o MVP das finais, o jogador mais valioso do confronto entre os campeões das conferências leste e oeste. Tá? Ele recebe o prêmio Bill Russell, ex-jogador que foi campeão da NBA 11 vezes jogando pelo Boston Celtics. O maior vencedor do Bill Russell NBA Final Most Valuable Player Award é Michael Jordan. O maior jogador de todos os tempos, foi o mais valioso em todas as 6 finais da NBA que disputou em sua carreira. LeBron James foi o MVP das finais em 4 temporadas, enquanto Magic Johnson, Shaquille O'Neal e Tim Duncan receberam 3 vezes a premiação. Então, essa temporada é com certeza mais concorrida, né? Aí já são as finais das finais da liga mais famosa de basquetebol do mundo. Então, nós vemos a foto do Michael Jordan aqui também. Lista de todos os MVPs da história da NBA, ano a ano. Então, gente, nessa reportagem, onde eu me baseei a aula, né? Nós temos alguns temos na verdade uma lista completa, né? Michael Jordan, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James, Karl Malone, falando também pelas equipes que eles concorreram, que eles participaram, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, tiver curiosidade, é só acessar esse link, né? Tudo sobre a NBA, histórias, equipes, e aí vai. Então, e quais são as principais regras da NBA, né? As regras do basquete jogado na NBA, elas não são necessariamente aquelas adotadas no restante do mundo. Há algumas regras utilizadas pela liga que diferem daquelas que vemos nos eventos internacionais organizados pela Federação Internacional de Basquete, a FIBA, e que são reproduzidas, por exemplo, no NBB, no Novo Basquete Brasil, a Liga Brasileira e no torneio de basquete das Olimpíadas. Por exemplo, nos jogos da NBA, tem 8 minutos de duração a mais e a linha dos arremessos de 3 pontos fica mais distante também. Quais as diferenças entre as regras da NBA e da FIBA? Pode se encontrar facilmente, né? Aliás, inclusive o próprio título você já pode colocar na busca. Numa busca no Google, em qualquer site buscador, né, de informações. Mas pode se encontrar facilmente, né, um resumo das diferenças entre as regras do basquete, da NBA e da FIBA, acompanhando, por exemplo, essa lista aí que eu preparei para vocês, né, que eu trouxe para vocês, tá? Tudo sobre a NBA, então na verdade são aquela mesma matéria da Sportlandia, do site Sportlandia. E a gente consegue ver algumas das diferenças, são muitas, né, pessoal? Então eu não trouxe todas aqui para a aula, né? Nós vamos fazer um resumo de algumas situações, como o tamanho da quadra, né, que na NBA é um pouco maior. Tá? Então a distância da linha de 3 pontos, o tempo de jogo, a duração da prorrogação, a quantidade de faltas e tem muitas outras diferenças também que a gente pode observar, pode conferir, né, em qualquer site, e inclusive nesse link que eu trouxe para vocês. Algumas outras, quantos tempos a gente pode pedir
a duração do tempo, quantidade do tempo de 20 segundos, né? Relógio de arremesso, faltas individuais permitidas por jogo. Ó. Então, na NBA, para ter um jogo um pouquinho mais competitivo, né? Eu acho que eles permitem mais faltas. Então, quinta falta no time, você tem um lance livre, ó, na FIBA é só a quarta falta, né? O número de arremessos por falta, tá? Na NBA é só um, e a gente pode dar 2 lances livres, tempo para arremessar a bola. Então tem algumas diferenças bem significativas aqui, tá? Então na NBA ele pode ficar mais tempo se preparando, ele pode ficar 10 segundos mirando antes de um lance livre, e na FIBA não, são 5 segundos, né? Substituição entre lances livres, reposição de jogadores expulsos. Gente, então vale a pena dar uma conferida. E agora eu vou trazer para vocês, né, algumas informações sobre brasileiros que alcançaram esse auge, esse Olimpo do basquete, que é participar da NBA. O primeiro brasileiro a atuar na NBA foi o Rolando Ferreira, em 1988, pelo Portland Trail Blazers, em 2014. Em 2014, Thiago Splitter sagrou-se o primeiro jogador brasileiro a erguer uma taça do tradicional campeonato americano pelo San Antonio Spurs. Outros brasileiros com título na NBA são Leandrinho, do Phoenix Suns, em 2015, e Anderson Varejão, do Denver Nuggets, em 2016. Então, pessoal, assisti um documentário sobre o Thiago Splitter na NBA. Realmente é bem interessante a trajetória dele, de um grande ídolo, né, de basquete no Brasil. Acho que chegou a jogar na Europa, e ele foi para a NBA e ele era apenas um entre tantos. Bem, esse daí é o Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, tá? O Hall da Fama, né? O memorial, o Hall da Fama do basquete nos Estados Unidos. Um Hall da Fama construído em homenagem ao criador, ao inventor do basquetebol. Nós já vimos em diversas ocasiões, né, a história do basquete, o inventor dele, que dá o nome para esse memorial. Isso é localizado em Springfield, no estado norte-americano de Massachusetts, e honra jogadores, técnicos, árbitros e outras pessoas que contribuíram diretamente para a história do basquete. E esse é o nosso jogador Oscar Schmidt, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, detentor da marca de maior pontuador da história do esporte, com incríveis 49.737 pontos. Ele foi campeão do Pan-Americano de Indianápolis em 1987. Essa foi a primeira derrota do time americano em casa. Tá, gente, esse acontecimento foi um feito. Ninguém imaginava que o Brasil poderia vencer esse jogo nessa ocasião, né? Em 2013, o jogador brasileiro Oscar, ele foi nomeado para o Basketball Hall of Fame nos Estados Unidos, mesmo sem nunca ter jogado pela Liga Norte-Americana. Impressionante, né? Bem, pessoal, para concluir a aula de hoje, né? Espero que tenham gostado de conhecer essas informações sobre a NBA e saber, né, cara, que o basquete norte-americano é considerado o mais competitivo do mundo e a sua história é rica de glamour, estrelas e um público ávido por novas disputas, rivalidades e façanhas. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.